Bom dia, boa tarde, boa noite, até porque eu não sei qual é o horário que você em casa está nos assistindo. Hoje, quinta-feira, meio-dia, está começando aqui mais um episódio do nosso Contraponto Podcast. Hoje nós vamos falar sobre o sistema penitenciário, Vozes do Cárcere. Então, você que está em casa vai ter hoje muito conhecimento, como de sempre, como de praxe, você já nos conhece. A gente sempre traz aqui convidados brilhantes para poder participar desse bate-papo bem informal e sempre com o objetivo de levar conteúdo para você que está em casa. Acredito que todos já me conheçam, né? Eu sou o Dr. Rafael Ramos, aqui ao meu lado o Dr. Saulo Luna, com quem sempre aí divide essa importante mesa, essa grandiosa mesa. E, como de praxe, convidados da mais alta qualidade. Um deles aqui ao meu lado, o Dr. Patrick Benedito, com quem inclusive tive aí o prazer de dividir longos anos da faculdade, né? Fomos colegas de classe. E o Dr. Murilo Nunes, também advogado aqui da nossa comarca de Campos. Inclusive, já tivemos muitos processos em comum, né? Fizemos um júri juntos, então é uma parceria aí de longa data. Dr. Saulo Luna, o que o senhor espera dessa noite? Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui mais uma vez, dividir essa bancada com o nobre colega, Dr. Rafael Ramos. Ao lado também, ladeado por dois jovens criminalistas, excelentes advogados da nossa comarca. E para debater um assunto que é de extrema relevância e que é tratar de pessoas que não são tão ouvidas, né? As vozes que são silenciadas. De um assunto que, apesar de polêmico, é importante a gente debater. E para isso, para hoje, nós estamos aqui contando com a presença de dois excelentes colegas, que eu gostaria que vocês se apresentassem, falem para a gente quem é o Dr. Patrick Benedito, quem é o Dr. Murilo Nunes. Dr. Patrick, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei também que hora que você vai estar ouvindo e assistindo. Eu sou Patrick Benedito, advogado criminalista. Estou atualmente como presidente da Comissão de Assuntos Penitenciários aqui de Campos. Estou aqui para poder abrilhantar ainda mais esse podcast. Quero dizer que é um prazer imensurável estar com os senhores aqui, poder estar dividindo esse conhecimento e que seja um bate-papo para que venha trazer conscientização à população e que eles possam entender realmente a importância do sistema penitenciário no Brasil. Dr. Murilo. Olá a todos, é um prazer estar aqui. Eu queria agradecer a vocês pelo convite, estar aqui diante de três advogados brilhantes aqui da nossa comarca, jovens advogados que têm um futuro imenso pela frente. Aí eu vou parar, jovem, né? Eu agradeço o jovem advogado, que a minha barba branca já não me nega que eu já não sou mais tão jovem, mas eu fico lisonjeado com a sua referência. O assunto aqui hoje vai ser muito importante, é um assunto bem delicado e bem omitido por uma parcela bem grande da sociedade. A gente vai falar sobre os invisíveis da sociedade, aqueles que até os políticos omitem, não vira tema de campanha, porque é um assunto que todos viram as costas, infelizmente. Então, às vezes, por isso que a maioria dos problemas que enfrentamos hoje no sistema carcerário, no sistema penitenciário, é mais por conta de omissão de nós mesmos, operadores do direito. Nós, como sociedade, acabamos omitindo alguns assuntos e ele acaba sendo negligenciado. Então, queria até parabenizar aos criadores aqui do podcast pelo tema, pela importância que estão dando a esse assunto. Verdade. Inclusive, esse tema, veio de um comentário. Em um vídeo anterior, não me recordo qual foi o vídeo agora, mas veio de um comentário em outros vídeos. A pessoa pediu, um dos nossos ouvintes aí pediu e a gente trouxe aqui. Então, já fica a dica para quem está em casa, né? Quem quiser trazer algum tema, quiser pedir algo para nós, coloca no comentário aí do vídeo aqui no canal do YouTube ou do Instagram, que a gente com certeza vai preparar com muito carinho para você estar em casa. E eu quero aproveitar que eu tenho aqui o nosso presidente da Comissão de Assuntos Penitenciários, o nosso vice-presidente da Comissão de Assuntos Penitenciários, porque já chegou aos meus ouvidos que nós temos uma boa novidade aqui em Campos, não é isso? Na nossa comarca. Eu sei que tem muitos advogados que nos acompanham e também pessoas interessadas no que eu vou acabar de dizer aqui agora. Mas
Há pouco tempo nós já tivemos uma obra no presídio do Carlos Tinoco, que é o presídio masculino aqui da nossa comarca, mas me parece que também chegou à conclusão de uma obra no presídio feminino. Como é que é essa história, doutor? Conta pra gente. É verdade. E eu quero também aqui, doutor Rafael, parabenizar o senhor pela atuação também como secretário da comissão, que eu sou presidente, Murilo é vice, então nada mais justo do que enaltecer também o grandiosíssimo trabalho que o senhor vem fazendo, né? Mas realmente é uma boa novidade. O presídio feminino, ele estava realmente uma situação lamentável, mas a gestão da OAB, a doutora Mariana, o Dudu, e inclusive até a gestão anterior, o Felipe Stefan, estava trabalhando para fazer essa reforma e conseguimos finalizar. A reforma está pronta, digna, para que um advogado atue lá, com ar-condicionado, cadeiras novas, uma sala totalmente climatizada, para que o advogado possa atender o seu cliente de forma humanizada. E é algo que, digamos assim, parabenizar a OAB, parabenizar a gestão por estar pensando no advogado criminalista. Sim. Só foi até bom você falar isso, doutor, porque eu até tive a oportunidade de comentar com o doutor Rafael, porque, assim, até para o pessoal quem está nos assistindo, eu estou aqui como um único familiarista no meio de 3 criminalistas. Então, mas eu vou tentar aqui colaborar, fazer vocês refletirem sobre o assunto. E pegando esse gancho, eu tive alguns dias atrás no presídio feminino, qual o nome? Nilza. O presídio Nilza. Depois de muitos anos, na época ainda de faculdade, não tem muito tempo que eu era estagiário, mas eu fui estagiário, eu fiz estágio no presídio, na época ela era ainda presídio masculino. Na época eu fiz estágio lá na classificação. E depois de muitos anos, não atuei na área criminal, eu nunca mais voltei lá. Então esse é agora que eu tive a oportunidade de ir lá, levar um documento para uma cliente da área de família, uma cliente de processo de pensão e de guarda. E eu fiquei chocado com o lugar onde o advogado foi direcionado para poder conversar com ela. Era um ambiente ela ficava num ambiente 4x4, como se fosse uma jaula. Um negócio fechado. Se ela esticar o braço, ela bate na parede. E o advogado ali não tem uma estrutura mínima. E essa estrutura eu não falo nem para o advogado, que vai passar ali 5, 10, 15 minutos. Mas para a própria presa, né? Ali, independente das circunstâncias que fez com que ela estivesse ali, a dignidade dela, certamente, naquele momento ali, não estava sendo respeitada. Sim. Então, isso é uma notícia que traz, que vem ao encontro dos anseios, não só da classe de advogados, mas também, sobretudo, dos presos que passam que estão ali, né? Uhum. Somado a isso, doutor, eu vejo que a gente que tem um maior costume de passar ali no tempo no presídio, para poder atender aqueles que aguardam o seu atendimento, a gente tinha uma certa dificuldade até mesmo em ouvir o que a outra parte falava, né? O que o seu cliente falava, porque o telefone não funcionava tão bem, aí o vidro não passa o áudio, era uma dificuldade muito grande, muito grande. Um atendimento poderia levar ali 20 minutos, levava 1 hora, porque você não conseguia ter um certo diálogo, né? Então, parabenizo aí os doutores pela campanha, porque realmente faz muita diferença para nós. As pessoas pensam que, melhorou para o advogado. Não, melhorou para quem está preso. Melhorou para quem está preso. Porque a gente vai ali 20 minutos, tudo bem, 20 minutos do seu dia. Mas e para quem está do outro lado? Quem espera uma resposta, quem espera ter um contato mais humano com o seu advogado, que é o único que tem o ponto de esperança daquela pessoa que está presa. Até porque a comissão, o objetivo dela, lógico, primeiramente o advogado, que é uma comissão da OAB, é uma comissão da Ordem dos Advogados, mas tem também a sua função social. Sim. Ali a gente tem projetos, né, para desenvolver cursos profissionalizantes, tanto no feminino quanto no masculino, rodas de leituras, tem diversos projetos nossos aí que a gente tem ainda esse ano para poder executar, além de outras questões, né, questões eventuais de manutenção do presídio, de suporte à própria SEAP. Porque a gente não está ali para fiscalizar, a gente não é um órgão fiscalizador, a gente é um órgão colaborador da SEAP. A gente é amigo da SEAP, a gente é amigo do Estado. A gente está ali para colaborar, para ser mais uma força para poder chegar ao objetivo final, que é a ressocialização. E só pegando um gancho do que você falou, semana passada teve o primeiro evento em que o presídio aqui de Campos foi o único
no estado do Rio de Janeiro, a receber um benefício em que os internos pudessem assistir filmes para ter a remissão da pena. Então foi algo, eventualmente, com os órgãos internacionais, e o nosso presídio aqui em Campos foi selecionado. E eu quero parabenizar a gestão também do diretor Portugal por ter trazido esse evento para o presídio a fim de ajudar realmente quem quer ser ajudado. Então foi um evento muito bacana. O doutor Murilo, ele terminou a fala com uma palavra muito forte e que tem tudo a ver com a nossa conversa de hoje. Não sei se você prestou atenção, mas a sua última palavra foi ressocialização. E como falar do sistema penitenciário sem falar da ressocialização? A gente sabe que a pena, ela tem um tipo misto. Ela tem o seu caráter punitivo, né, já que você precisa punir aquela pessoa que transgrediu a lei de alguma forma, mas principalmente ela também tem um caráter de ressocialização. Hoje no nosso país nós temos aproximadamente 900 mil presos. Essa é a nossa população carcerária, cerca de 900 mil presos. Tá? E o grande debate, a grande questão que fica é como ressocializar tantos indivíduos assim. Hoje existe um certo preconceito. Aliás, hoje não, isso é de sempre. As pessoas acham que por fulano de tal estar preso, ele deve sofrer todas as amarguras do mundo e que ele não deve ter uma segunda chance. Só que a sociedade esquece que se você não ressocializar um indivíduo, a própria sociedade sofre com aquilo. Porque aquele indivíduo, quando ele deixar o presídio, quando ele voltar a viver em conjunto, se ele não tiver uma segunda opção para que ele possa deixar aquela vida, ele vai voltar a transgredir a lei, vai voltar a cometer crimes. E aí você terá 900 mil pessoas cometendo novos crimes. Você terá uma reincidência. E quem vai sofrer com isso? Quem vai sofrer com isso é a própria população, porque vai continuar vindo a ser vítimas de crime. Né? Para todo crime tem que ter uma vítima ali, não é verdade? Sim. Então, o maior debate, a maior dificuldade, eu diria, do sistema penitenciário hoje é a ressocialização. Eu tenho certeza que os doutores têm seus clientes que passam por isso, e eu queria saber uma experiência pessoal e profissional dos doutores. Com base nos clientes que os doutores têm, com base nessa sua convivência, quais são as maiores dificuldades que os doutores enxergam que o sistema penitenciário tem e que o preso passa ao ficar encarcerado? Quer começar? Pode começar você. Então, hoje eu enxergo da seguinte maneira, né? Quando a gente está na faculdade, ainda imaturo, sem a experiência da prática, a palavra ressocialização acaba soando assim: você quer passar a mão na cabeça do bandido, você quer defender bandido. E não é assim. É justamente por não gostar do crime que a gente vai atrás da ressocialização. Ressocialização é justamente você ir contra o crime. Você não está apoiando a prática criminosa. Você está indo contra a prática criminosa. Você está reeducando aquela pessoa que transgrediu a ela não voltar mais a fazer aquilo. Ela ter uma certa consciência de que aquilo é errado, de que há um outro caminho, de que há uma outra forma de viver a não ser no caminho do crime. Então, hoje, quando a gente tem vários perfis de preso, a vida humana ela é subjetiva. Não é uma fórmula matemática, não é 1 mais 1 igual a 2. Eu vou agir de uma maneira, você vai agir de outra. O Saulo vai agir de outra maneira, de acordo com o fato. Ninguém vai passar pela mesma situação e ter as mesmas atitudes. Independente. Então, é a mesma coisa com o interno. Não tem como a gente criar aqui uma fórmula mágica que todo mundo vai sair de lá bonzinho, ninguém lá vai sair mais cometendo crime. Então, a gente tem que tentar englobar o máximo possível. Então, o que eu vejo hoje na prática é que pessoas, infelizmente, que estão ali ligadas a facções criminosas, ligadas ao tráfico de drogas, a crimes rentáveis, ele costuma a voltar a praticar aquele crime. Porque a nossa realidade hoje, do Brasil todo, é dura. Como que você vai explicar para um cara que não teve o seu ensino completo, que ele, ao invés de ele estar lá ganhando lá 1.200, 2.000 por semana no tráfico,
para ele ganhar isso aí por mês como auxiliar de serviços gerais? Como você vai explicar isso para ele, que essa vida do auxiliar de serviços gerais é melhor do que a vida do tráfico? Então, é uma luta muito ingrata que o Estado passa. Lógico, outros tipos de crime, Maria da Penha, às vezes direção perigosa, de embriagado, falsificação, tem diversos crimes, estelionato. Às vezes o cara, quando ele vai para o cárcere, ele volta, não, nunca mais eu quero passar por isso aqui. Porque a realidade de vida dele é outra daquele que é criado dentro da comunidade, que para ele aquilo ali faz parte da vida dele. Sim. Não podemos também deixar de falar apenas da ressocialização se não falarmos do pós, a condicional, por exemplo. Porque a ressocialização é você pegar um indivíduo, digamos assim, a faixa etária ali dos 19 a 23 anos, a pessoa ficou 18 anos, 19 anos inserido em um ambiente que ele acreditava que esse era o caminho. As pessoas naquele ambiente estavam todas direcionadas a um ciclo. E aí você pega essa pessoa que foi inserida dentro de uma comunidade, então a mentalidade do jovem é o seguinte: olha, eu vou ganhar meu dinheirinho aqui porque eu tô olhando ali pro fulano, e fulano com 19 anos já tem uma motinha, já tem uma meninazinha que tá dando aquele molezinho pra ele já consegue ter um dinheiro, oferir renda, e quando ele pega uma arma, ele aparenta ser um super-herói, uma pessoa muito importante. Então, assim, não podemos falar de ressocialização apenas dentro do presídio. Nós precisamos falar na origem do problema, que é dentro das comunidades. Porque eu sou uma pessoa que eu nasci dentro de uma comunidade. E eu costumo até dizer assim, mais aberta, eu sou cria de Guarulhos, sou cria do Presidente Vargas, da Rua da Vala, olha o nome, Rua da Vala. Então o pessoal, pô, que é isso, que rua é essa? Então eu sou de lá. Então assim, você vê o contexto dentro dessas comunidades e é algo que todo mundo vai para aquele caminho. É um caminho único às vezes. Exato, é um caminho único, porque a pessoa não tem alguém ali para falar, ei, pera lá, tu tem que estudar aqui, ó. Mas por que eu vou estudar se o fulano tá com 18 anos, tá com moto, tá fazendo as coisinhas dele ali, tá muito feliz, tá ganhando a graninha dele. Esse é o ponto originário da ressocialização. Sim. É a ausência do Estado. Exatamente. Aproveitando então, esse gancho aí, assim, crucial falar isso nesse momento. O que você falou muito bem, que você pontuou, e a gente não pode, tratando de assunto de sistema penitenciário, inevitável a gente não falar sobre o livro dos Delitos e das Penas de César de Beccari, lá dos meados do século XVIII. E uma frase clássica do César de Beccari exatamente reflete isso que você disse. É melhor você prevenir o crime do que puni-lo. E prevenção é exatamente tentar desvirtuar Sim. essa situação, tentar oferecer outros caminhos para que não seja um caminho único o mundo do crime. Oferecer educação, oferecer dignidade, oferecer garantias de uma dignidade para aquela pessoa, e não só uma garantia, uma justiça que seja equânime, uma justiça que respeite a dignidade daquela pessoa. Enquanto um sistema carcerário, enquanto um sistema penitenciário, enquanto o Estado investir, enquanto continuar investindo em punir, com certeza essa ressocialização está fadada ao fracasso. Sim, de fato, nosso serviço público em geral, o Estado em geral, ele peca em muitas áreas. Então, isso acaba gerando um efeito cascata. Você tem uma falha na educação, você tem uma falha na saúde, você não tem oportunidade de emprego para todos. E isso acaba ocasionando o que a gente vê, né? Esse efeito dominó que vai gerando aquele pessoa que talvez nem tivesse o perfil criminoso, mas ele, uma necessidade, ele acaba passando a transgredir a lei. Outros que já vivem em um ambiente, foi educado em um ambiente de uma comunidade, já convive vendo seus exemplos cometendo crimes, e aí acaba sendo voltado para aquele meio social. Ainda assim, nós temos, inegavelmente, diversos tipos de criminosos, diversos tipos de crimes. Por exemplo, quando se fala em um crime de Lei Maria da Penha, você vê um indivíduo diferente daquele que comete o tráfico de drogas. O perfil é totalmente diferente. Só que, quando você tem um indivíduo que
não possuem um perfil comum de cometer crime, né? Já vive no meio inserido do crime. Mas ele passa a cumprir uma pena dentro de um local, dentro de presídios, que são dominados por facções, dominados por criminosos mais violentos. Ele passa a conviver com esses criminosos, acontece algo extremamente grave. Os presídios acabam funcionando como uma fábrica de soldados. Aquele indivíduo, ele acaba entrando como um preso comum e saindo dali como um preso faccionado. Ele acaba acumulando favores ali dentro, acumulando dívidas ali dentro. E quando ele sai do presídio, ele sai devendo favores. Ele sai com contatos que normalmente no seu dia a dia ele não teria. Existe essa falta de segurança. E você, ao invés de ressocializar aquela pessoa e ela voltar a ter uma vida normal, a vida dela nunca mais volta ao normal. Ela sai dali, aí sim, com contatos de pessoas criminosas, e aí a gente, na verdade, tem um efeito contrário. Uma pessoa que poderia ter uma vida comum, ela sai com uma vida voltada para o crime. Hoje, nós temos presídios dominados por facções. Então, como dentro dos presídios nós podemos manter a segurança dessas pessoas? A gente acompanhou agora, eu vou até citar algo bem atual. É um caso de um rapper, né, um cantor, né, o MC Oruan, que ele veio a ser preso, acredito que todo mundo de casa deve ter acompanhado, e foi até divulgado nas notícias que ele foi levado para a ala do Comando Vermelho, né? E aí as pessoas perguntam, olha, como é que ele não é faccionado se ele está dentro da ala do Comando Vermelho? Como que isso pode ser? Como é que ele nega se ele mesmo disse que ele é do Comando Vermelho e foi levado para lá, ele mesmo assinou um termo para isso, né? As pessoas de fora talvez não entendam. Eu até me recordo vazou até o termo que ele assinou. Vazou um termo que ele assinou dizendo isso. Só que nesse caso foi do MC Pose. Foi do Pose. Isso, do Pose. esse foi do MC Pose que... Eu me recordo até que o Dr. Patrick chegou a fazer uma postagem sobre isso. Eu vou até gravei passar essa bola vídeo. para ele, que ele vai explicar pra gente como é que funciona. Isso, vai ficar à vontade. Não, eu vou passar para você assim. Por quê? O pessoal de casa acha que por você ser levado para determinada ala, você é faccionado por aquela facção criminosa. Mas não é bem assim. Existem questões de moradia, você é de determinado bairro. Não é isso, doutor? Exatamente. Explica pra gente de casa, pro pessoal de casa, por favor. Como que funciona? Por que muitas vezes alguém que é um preso comum, que não tem facção nenhuma, ele acaba sendo levado para uma ala do presídio que é tido como uma ala comandada por alguma facção? Esse é um ponto muito importante, doutor, porque o senhor veio trazendo uma linha de raciocínio que para o telespectador, para o ouvinte, ele vai dizer o seguinte, é muito simples. Na classificação tem o parêntese lá, ele pode escolher neutro. Ele pode se dizer que ele é neutro. Na classificação, no papel. Só que na prática não funciona dessa forma. Porque se esse indivíduo, ele cresceu, ele foi cria de determinado local, e naquela localidade a facção criminosa predominante era aquela facção X, ele não pode dizer que ele é neutro. Ele tem que dizer que ele pertence àquela facção criminosa para ele adentrar ao presídio. Mas isso não quer dizer que ele efetivamente é um traficante integrante, ou... né? Exatamente, é um integrante da organização criminosa ou é integrante ou ele está associado ao crime. Não, isso é apenas uma questão de identificação onde é que esse preso vai estar. Ele vai estar lá, mas na outra ala é uma outra organização criminosa. Aí vão perguntar de onde ele é e ele vai temer a vida dele. Acaba sendo uma garantia da própria vida dele. Exatamente. Porque às vezes a pessoa não tem dimensão do que é as regras da facção criminosa. O que são as regras deles. Então, acha que é tudo um mar de rosa. Não é bem assim. As regras são bem duras. Pessoas de outra área que chega no presídio, até mesmo a questão de alimentação. Rafael atuou junto comigo dentro de um caso em que ocorreu um tráfico de drogas dentro do presídio, em que estava vindo aí questão de alimentos, né, através da empresa que fornece alimentos para o presídio. E dentro dessa organização de alimentos que vai para dentro do presídio, tem que ter a sigla daquele presídio. Se chegar a sigla, uma bombona de suco chega com a sigla de outro presídio, em um presídio diverso daquele, eles quebram ali, dá um rebuliço ali, uma coisa que foge do controle dos agentes penitenciários. Então, é uma situação bem delicada.
A guerra é tanta que para poder prejudicar o outro lado, né, que seria a facção rival, eles mexem até na comida. Joga a comida no chão, quebra a caixa de suco. Eu não posso brigar com você, mas você vai passar fome. Quando a gente também, tocando nesse assunto da ressocialização, a gente sabe que a lei de execução penal, ela traz diversos direitos, diversos benefícios para o preso. Apesar que a gente que atua sabe que muitos deles não são cumpridos, não é isso? A gente vê que a lei de execução penal traz direito à alimentação, traz direito à saúde, traz direito à educação, traz direito ao trabalho, enfim, há uma série ali de benefícios que o preso deveria ter na lei de execução penal, que na prática não é colocado em vigor. Ainda assim, nós temos, pela nossa atuação, existem alguns benefícios que nós atuamos diretamente, como, por exemplo, os benefícios da lei de execução penal, como progressão de pena, liberdade condicional, VPL, uma série de benefícios. Com base nessa lei e na atuação dos doutores, quais são os direitos que vocês costumam mais atender? Quais são as áreas que mais costumam prestar para aquele indivíduo que está preso? O que mais traz benefícios para ele no dia a dia da prisão? É assim, eu vou fazer uma citação de um filósofo que ele dizia que a nossa Constituição ela é apenas uma mera folha de papel. E é basicamente o que é a LEP. É apenas uma mera folha de papel, que na prática não é tão bonita quanto você vê na teoria. Mas um dos principais benefícios que eu consigo hoje é a carta de emprego, que inclusive teve uma investigação envolvendo alguns empresários, porque a carta de emprego é o seguinte, o interno ele está com os requisitos em dias para poder ele falar num termo para as pessoas entenderem de rua, né? Pô, vou ganhar um benefício, que eles falam. Pô, vou ganhar a carta de emprego, mas só que para isso ele precisa ter efetivamente um emprego. E aí, na prática, o que estava acontecendo? Esses empresários, eles vendiam essa carta de emprego porque realmente é um caminho mais rápido para aquele preso que cumpre os requisitos, ele vai para a rua. E aí, então, eles conseguiam burlar essa carta de emprego porque o interno não estava lá efetivamente trabalhando, e sim só assinando a ficha de pontos. Mas, ao meu ver, a carta de emprego é algo assim muito, muito efetivo para o interno. Entendi. A carta de emprego que o doutor se refere no regime semiaberto, quando você pode conseguir um trabalho extramuro, né? Sim, exatamente. Então, comprovar que de fato conseguiu um trabalho. Isso, aí entra a carta de emprego. Aí que entra a fraude. Essa questão aí da venda da carta de emprego, isso só mostra que o interno não aprendeu nada ali dentro, né? Chegou no momento de conseguir um benefício, ou seja, Exatamente. já está lá há algum tempo e ainda assim... Né? Mas o que acontece? Eles ficam tão desesperados para saírem que não conseguem um emprego efetivamente. Sim. E aí a única saída... Tipo assim, é o que eu falei do ambiente. Todo mundo tá indo para aquele caminho. E tá todo mundo conseguindo. Pô, eu vou esperar um empregador que não sabe nem que eu tô aqui preso, que eu nem conheço o empresário, o meu círculo de amizade ali é só delinquente. Como que eu vou ter um empresário falando assim, ó, meu filho, vem cá que eu vou conseguir uma carta de emprego para você? Então, é o caminho que ele segue. A verdade é que falta emprego para quem tá aqui fora. Exatamente. Falta emprego para quem tá estudando. Falta emprego Saúde. até para quem tem terceiro grau. Que hoje, antigamente, né, você fazia uma faculdade, era sinônimo que você tá bem empregado. Agora, você vai ver, quase todo mundo tem um ensino superior. É verdade. Sim. Mas um dos benefícios também que a gente consegue bastante é a visita periódica ao lar, que é o preso no regime semiaberto. Ele cumprindo os requisitos, bom comportamento, né? Uma série de outros requisitos, ele pode ir visitar a sua família, né? Em datas comemorativas. Foi até bom o doutor tocar nesse assunto, porque o que a gente muito vê é o seguinte, Elisa, digamos assim, Elisa matou o filho, ela matou a mãe. E vai sair no dia das mães, vai sair no dia das crianças. Então é bom o doutor esclarecer essa questão, que não é que ela não sai efetivamente pelo fato de ser dia das mães. Isso o doutor pode esclarecer pra gente, por favor? São diversas datas comemorativas, feriados e tal. Faz parte da ressocialização daquele interno. É uma forma de ir reintegrando ele aos poucos à sociedade.
Então, ou seja, se ele ali, ele não está respeitando aquela visita periódica ao lar, se ele tem que retornar na sexta-feira e chega sábado, domingo, segunda, ele não volta, ele é penalizado quando ele retorna. Ele pode perder esse benefício, pode regredir de regime, né? Então, há diversas penalidades. Eu vou ser, assim, um pouco polêmico agora, se vocês me Solta a bomba. permitirem. A anistia, que muito se vê aí na internet, o pessoal pró-Bolsonaro, né? Anistia já, e os contra Bolsonaro não há anistia. Gostaria de entender como é que seria essa anistia, o que é, quais são os requisitos. Diga pra gente aí. Então, se anistiar, você vai deixar de punir aquela prática criminosa. No caso aí, dessa questão, há um clamor social por trás disso. Como já ocorreu em diversos outros casos, como lá em 64, né, durante o regime militar, todas aquelas pessoas que foram consideradas terroristas, tal qual essas que estão sendo consideradas agora também, foram anistiadas e recebem indenizações até hoje. Será que aqueles assaltos a banco, aquelas mortes, aquelas lesões corporais gravíssimas, os guerrilheiros, né? Bombas e tal, foi um nada penal? Não, eles foram punidos e foram anistiados por um clamor social também, Sim. por conta de um regime autoritário que tivemos naquele período, que pessoas também foram torturadas, então meio que foram compensados, porque elas foram processadas e julgadas em uma situação não muito imparcial, né? Não muito... Com viés político, né? Sim, não tem muita credibilidade aquela punição. Será que realmente foi seguido o devido processo legal? Então resolveu anistiar. Esse ponto do devido processo legal, ele é muito importante porque eu comecei atuando em uma outra área. E eu lembro que meu sócio na época me ligou e disse o seguinte, vai pra delegacia que tem uma pessoa lá. Eu falei, nossa. E eu cheguei lá, realmente tinha viaturas do Rio de Janeiro, a especializada, e eu tomei um susto, falei, gente, o que esse menino fez? Enfim, consegui entrar no caso dele, conseguimos a absolvição dele, mas a mídia toda estava condenando aquele rapaz, dizendo que ele foi o executor da tentativa de latrocínio de um policial da corregedoria. E por que eu tô falando isso? Porque, assim, se é para polemizar, vamos fazer a polêmica atual agora. Eu não sou contra nem a favor o Bolsonaro, mas ele foi uma pessoa que ele sempre bateu na tecla dizendo o seguinte, é tão simples você não ir pro presídio, é só você não roubar, não matar, não furtar que você não vai para lá. E realmente, isso eu concordo com ele. Só que na prática é totalmente diferente. E é o que ele está vendo hoje, que muitos juízes não estão respeitando o devido processo legal, muitos promotores não respeitam o devido processo legal. Sem provas, eles estão mandando prender. Então o Bolsonaro, ele é tanto vítima quanto qualquer outro que foi preso sem ter os parâmetros do devido processo legal. Então não é só você não fazer isso que não vai ser preso. O buraco é muito mais embaixo. Sim, de fato, ele tá sentindo na pele que o que ele falava antes não é bem assim. Ele tá vendo que, opa, tem uma coisinha diferente aqui. Não é só você matar, se não roubar, não. Acontece. Esse é o muito ponto. mais complexo. A gente convive com isso, nós sabemos. Existem pessoas inocentes dentro do presídio. Isso é fato. A gente convive, a gente sabe que tem. Né? E é muito duro você pegar um processo de alguém que você sabe que é inocente. Eu digo que esse é o pior. É o pior. Porque aí quando você sabe que a pessoa fez... meu amigo, vamos tentar diminuir a pena, fazer alguma coisa. Sim. Agora, aquele ali você fica suando. E se eu não conseguir? É muita preocupação. É família ali o tempo todo. Medo de carregar essa culpa. É verdade. Não, o pior é que o familiar, leigo, né, na maioria das vezes, ele vê no noticiário que o político tal foi condenado a 400 anos, já tá em casa. O Sérgio Cabral, não fez nada. É. Tá preso há 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então, Verdade. é muito complicado pra gente, advogado, você explicar isso para uma mãe, para um familiar, que não esse direito penal, esse processo penal, melhor dizendo, que eles veem na televisão, é totalmente diferente da prática. Verdade. Porque tem preso e preso. Tem aqueles que têm sobre essa questão da família, estamos aqui com um especialista, né? Como que funciona essa parte
que nós temos a prisão civil, né? Como que funciona o direito de família com a prisão civil, pensão? Como que é na prática isso? É igual ao sistema penitenciário? A ala é a mesma? Como que é? Então, isso é um assunto interessante, mas antes até de falar dessa questão você falou da anistia aí, antes de entrar nesse assunto, é um tema que inevitavelmente acaba trazendo de cunho político, né? Porque a anistia é um perdão concedido pelo governo a crimes políticos. Verdade. Então, e acredito que, especificamente nesse caso, em função de toda a bipolarização política que foi instituída no Brasil dos últimos anos, eu acho praticamente impossível, ainda que haja um clamor social, mas em virtude dessa polarização, ainda que haja até o preenchimento dos requisitos subjetivos, acho difícil que isso seja concedido, né? Mas respondendo a sua pergunta, a prisão civil hoje só é admitida no caso de pensão, por pensão alimentícia, por dívida de pensão alimentícia, e é um tema que a gente, de forma recorrente, a gente debate aqui, porque muitas pessoas confundem essa dívida, né? Acha que o cara está devendo, para ele ser preso, ele tem que estar devendo 3 meses. Na verdade, ele não precisa necessariamente estar devendo 3 meses, basta que ele esteja devendo 1 mês, que ele esteja em dívida, alguma dívida alimentar de algum mês, para você pedir a prisão dele, a execução dessa dívida através do rito da prisão. Sendo que você só pode pedir pelo rito da prisão até os últimos 3 meses. Porque se houver um débito pretérito a esses 3 meses, esse débito pretérito não pode ser exigido para o cumprimento através da prisão. Porque a justiça, a lei entende que esse débito pode ficar muito grande e acabar sendo impagável para livrar o genitor da prisão. Então você pode cobrar os últimos 3 meses sob pena de prisão, mais os meses que vencerem durante o processo. E aqueles meses que estão com débito mais retroativo, a cobrança será pelo rito da que a gente chama da expropriação através da penhora. E essa prisão ela pode ser de 30 a 90 dias, depende, a questão da ala, normalmente, vocês até vão me falar melhor, eu sei que tem lá, a pessoa fala que é PA, eles vão para uma ala direcionada separada, só que às vezes não tem, eles ficam na federal ou junto com um grupo de evangélicos. Tem uma história dessa lá no presídio lá que eu já ouvi, que eu já fui lá, eu sei que tem isso. Mas, em regra, não sei se há um direcionamento lá no presídio, se isso é específico aqui ou se é de uma regra geral para todo o presídio. Nós temos, sim, algumas separações, né? A gente, inclusive, próximo de nós temos o presídio da comarca de Itaperuna, que normalmente é utilizado para presos de crimes sexuais. Então, aquilo que a gente vê nos filmes, nos relatos, né, que crimes sexuais, a pessoa acaba sofrendo maus tratos dentro do presídio, que os próprios presos não aceitam muito bem esse tipo de crime, e que aquela pessoa sofre violência, até violência sexual também. Isso é verdade, isso não é coisa de filme, não, isso acontece, por isso que há essa separação. E também, para o caso de presos civis, existe a separação. Para nós, advogados, inclusive, deveria ter uma sala de Estado maior, né? Nós não temos essa sala de Estado maior, mas, independente disso, também é um tratamento diferente, uma cela separada, às vezes na ala da Federal, muitas vezes é direcionado para o próprio presídio de Itaperuna, que é tido como locais mais seguros para fazer essa diferenciação entre presos. O presídio de Itaperuna, ele é chamada cadeia segura, né? Porque ali são todos os crimes em que a facção repudia, não aceita de hipótese alguma. Então é uma questão de segurança, de organização interna, né? De segurança de todos, tanto de quem cometeu o crime, quanto de todos aqueles que estão ali presos, até mesmo os próprios policiais penais, eles fazem essa separação. Porque às vezes uma pessoa que foi pega roubando dentro de uma área, de uma facção, eles não aceitam esse tipo de preso dentro de não vão ficar junto. Ali vai dar problema. Então eles separam, levam para a cadeia segura de Itaperuna. Quando uma prisão ocorre, seja ela flagrante, ou de uma prisão provisória, ou uma prisão definitiva, a gente acaba recebendo de cara os familiares preocupados com aquele preso, preocupados com aquela pessoa, seu ente familiar que está ali. E querendo dar o máximo de assistência possível, os familiares já querem trazer todo tipo de coisa, né? Televisão, ventilador, colchão, roupa, toalha, material de higiene. Verdade. E quando se depara
com o atendimento que é fornecido no presídio, os familiares não entendem que existe um tempo em que aquele preso permanece no local isolado, até que ele possa ser integrado a todo o sistema penitenciário. E com o que vê na televisão, a gente vê em rede social, presos com televisão, presos com frigobar dentro da cela, presos fazendo churrasco. É difícil para o advogado explicar que não é assim que funciona, né? Existem diversos tipos de presídios e isso nem deveria ser algo comum, é uma coisa que alguns presos acabam tendo acesso, a gente vai saber como que consegue ter esse acesso. Mas todo presídio, ele tem uma certa norma ali. Ele tem uma norma de objetos que você pode fazer entrega, quais tipos de alimentos vão entrar, quais tipos de remédios, né, serão entregues, podem Cor entrar da roupa, né? Cor da roupa. Então, a pessoa que está em casa, ela tem que entender que cada presídio vai ter uma norma, né? Inicialmente, naqueles 10 dias aproximadamente que você permanece de forma afastada, normalmente o presídio permite o quê? Ao menos daqui de Campo, da nossa comarca, você fazer uma entrega de objeto de higiene, né, objeto mais do dia a dia. Agora, coisas como ventilador, televisão, isso aí são algo um pouquinho fora da curva, não é tão comum da gente conseguir o atendimento. Porque tem que ter todo o cadastro, né, a carteirinha da CEAP, que demora a ficar pronto. Sim. E às vezes, recentemente eu atendi uma mãe desesperada, falando que não conseguiu visitar o filho, tinha acabado de ser preso, ela achou um absurdo. Eu falei, senhora, é complicado, porque ali dentro tem diversos tipos de pessoas presas por diversos tipos de crime. Tem pessoas muito perigosas ali dentro. Então, o próprio policial penal tem que tomar essa segurança, não pode sair liberando qualquer um que chegar lá, sua mãe tem direito mesmo. Tem direito, mas tem que seguir as regras do presídio, que ali não é hotel. Ali é uma área de segurança pública e segurança muito reforçada. Que tem pessoas muito perigosas ali que pode tentar uma fuga, tentar até mesmo sequestrar uma pessoa que está ali visitando, fazer uma maldade, algo assim, uma rebelião. Tudo pode acontecer no presídio, é tensão o tempo todo, não é férias. Verdade. Eu vou levantar agora aqui um tema polêmico, tá? Porque é um polêmico, mas é algo legal da gente poder conversar aqui. Acredito que o pessoal de casa também vai ficar interessado nesse assunto. Muito se fala das privatizações dos presídios. Isso porque em alguns países nós temos presídios particulares, né? O caso, por exemplo, dos Estados Unidos, que existem presídios particulares. O Estado ele sai de cena, ele entrega aquela concessão ali para uma pessoa privada, e aí aquela pessoa jurídica, a pessoa jurídica ela toma conta daquele presídio. No Brasil nós não temos isso, mas existem debates, né? Apesar de não termos algo tão concreto, existem debates. E eu gostaria de saber a opinião dos doutores, né? Pode ficar à vontade quem quiser iniciar, mas o que vocês acham da privatização? É um caminho, é algo que pode dar certo, ou talvez seja um ponto muito fora da curva, a gente está imaginando algo que não vai ser viável? O que os doutores pensam sobre isso? A palavra presidente. Jogou a bomba e correu, né? A palavra presidente. Rapaz, eu acredito muito na privatização. Eu acredito muito em que o particular, ele tenha aquele caminho ali, as normas para seguir, mas nesse ponto, eventualmente falando de privatizar presídios, eu não sou muito a favor. Por quê? Porque nós, recentemente, tivemos uma alteração legislativa, que foi com o pacote anticrime, abrangendo ali os crimes de abuso de autoridade. Então, o funcionário público, ele, por qualquer coisa, digamos assim, que ele tenta sair da curva, ele é enquadrado no crime de abuso de autoridade, que anteriormente ele não poderia ser criminalizado por aquilo. Então, por esse viés punitivo, eu acredito que não devemos privatizar os presídios, até porque se eventualmente aconteça algo lá dentro de corrupção, digamos, nesse sentido, com a administração pública, eu não quero nem imaginar o que pode acontecer com o particular, porque ele não vai ter tanta responsabilidade criminal. Ele vai responder sim,
por crimes que qualquer pessoa poderia cometer. Mas quando se trata de agente público, a pena, a sanção penal para aquele indivíduo é muito maior. E assim, se tratando também de particular, ele pode perder o seu vínculo empregatício ali. Agora, já o agente público, ele pensa e repensa para ele fazer algo, porque é uma carreira que ele construiu, é um concurso que ele ficou anos para passar. Então, eu defendo essa linha de não privatização dos presídios, embora acredite na privatização de outros setores do ramo da administração pública. Isso que eu ia falar, do meu pitaco aqui, familiarista nesse assunto. Puxando isso que você falou, a privatização no âmbito da administração pública, né, a descentralização administrativa, a desconcentração administrativa, quando o Estado abre um leque para poder operacionalizar e trazer mais eficiência para o serviço público, isso traz, a gente tem prova de que isso traz benefício na prestação do serviço, um serviço mais eficiente, menos custo para a administração pública, né? E trazendo isso para a privatização do presídio, essa talvez seriam as vantagens, né? A redução do custo, né? Talvez mais inovações tecnológicas dentro de um presídio, trazendo mais instrumento tecnológico no encarceramento, isso tudo, e trazendo uma prestação de um serviço talvez mais eficiente do que o Estado. Porque o Estado talvez não consiga ser eficiente em todas as áreas, sobretudo no sistema penitenciário, como a gente tem aqui falado. Mas, por outro lado, talvez também tenhamos inúmeras críticas. Talvez a maior delas seria o que isso pode gerar o incentivo ao encarceramento, através do lucro, né? A questão de você inserir, querendo ou não, a questão capitalista dentro do sistema penitenciário. Quanto mais prende, mais dinheiro, mais lucro vai ter para a empresa, porque o incentivo dela vai ser prender. Talvez, será que isso seria... a gente conseguiria trabalhar com a ressocialização nesse sentido? Já que um dos objetivos da pena também não é esse? Então, eu ouso não discordar, né, mas ponderar Fazendo um contraponto, que é o nosso... Fazendo um contraponto ao presidente. Agora que eu fui entender. Delay nessa hora aqui, o cérebro já tá funcionando melhor. Eu sou favorável à privatização dos presídios, mas em algumas condições. Não aos presos em regime fechado. Hoje há uma lacuna na execução da pena, que não há casos de albergado para aqueles em regime aberto. Há uma dificuldade em diferenciar aquele que está cumprindo a pena em regime semiaberto do fechado. Então isso eu acho que dificulta a ressocialização. A gente que está aqui na prática, às vezes chega um cliente lá no nosso escritório, praticou um crime pequeno, de pena baixa. Ah, doutor, isso aí dá prisão? Ah, não dá. Então, vou nem me preocupar com isso. Aí ele volta até a praticar novamente aquela conduta ilícita. Então, se a gente tem aí uma casa de albergado privada, um presídio privado para determinados, para presos que cumprem alguns certos requisitos, dependendo do tipo de crime, sem violência, sem grave ameaça, ele ficar em um local em que ele possa exercer um trabalho, exercer ali uma função dentro, cumprindo pena, que hoje o Estado não tem condições, o Estado falhou, isso há anos, né, de agora, falhou, né, atual governo passado, governo anterior, isso desde 1988, tendo como base a nossa Constituição, falhou nessa execução de pena. Então, eu acho que você ter um presídio privado para presos em regime aberto, regime semiaberto, para você conseguir trabalhar essa ressocialização daquele que cometeu um ilícito penal, eu acho válido. Eu acredito também que a gente deva ter aí, a gente precisa ter uma reformulação, porque eu vejo que é um sistema falido. Hoje nós temos um sistema que ele não entrega aquilo que promete. São muitas lacunas, a pessoa que é presa sofre diversos tipos de prejuízo, e isso não tem em todo presídio. Ainda existem presídios no país que funcionam.
Nós temos, por exemplo, não vou me recordar agora, mas no estado do Maranhão temos um presídio modelo, nós temos um presídio do Distrito Federal, presídio federal de Brasília, que é um presídio que recebe diversos prêmios, né, inclusive como o mais seguro da América Latina. Então, existem formas de nós melhorarmos o nosso sistema. Tá? Talvez a parte privada possa ser essa reformulação que a gente precisa. Para o pessoal que está em casa poder entender melhor o nosso assunto, nós temos 3 regimes no Brasil, certo? Nós temos o fechado, o semiaberto e o regime aberto. E para cada regime, você tem ali um tipo de prisão, né? Tem a comunidade agrícola, você tem a casa de albergado. Para se ter uma ideia, em Campos hoje há a ausência da casa de albergado. Nós não temos. E aí você precisa colocar até o preso em um regime mais benéfico, porque você não pode mantê-lo, já que ele conseguiu aquele direito, você não pode colocar ele num regime mais rigoroso. Então, uma cidade de Campos, com mais de 500 mil habitantes, que abrange diversas outras cidades do interior, e você não tem uma casa de albergado aqui? Então, olha o nível da deficiência que nós temos. O estado do Rio não tem. O estado inteiro não tem. Eu acho que no Sudeste eu não tenho ciência de uma casa de albergado. Então é um deficiente do Brasil todo. O Brasil todo está nessa deficiência de execução penal. E essa falta você não vê somente no cumprimento do regime da prisão, mas você vê em diversos outros benefícios. Você quer fazer hoje uma remissão, a remissão pode ser feita pelo trabalho, pelo estudo, pela leitura, mas você não tem uma biblioteca para que o preso possa fazer uma leitura, para que ele possa fazer ali, salvo engano, são 12 obras por ano, para cada obra 4 dias você pode vir a remir. Então, por ano o preso pode fazer uma remissão por leitura de 48 dias por ano, mas você não tem um material suficiente para que ele possa fazer essa remissão. Você pode remir a cada 3 dias de trabalho, 1 dia da pena, mas você não tem a função para o preso poder trabalhar. Você pode remir a cada 12 horas de estudo, remir 1 dia da pena, mas você não tem local para o preso estudar. Então, do que adianta ter uma lei tão bonita, uma lei tão cheia de benefícios, tão cheia de direitos, se você não consegue colocar em prática? Perfeito. Perfeita a sua colocação. E aproveitando até falar sobre isso, é um tema que tem a ver e que foi objeto da minha... Na época, eu gostava... Aquela história, né? A gente, durante a faculdade, se apaixona por penal e depois casa com civil. Pelo menos a maioria. Sim. Vocês são a exceção. E o tema do meu TCC foi penas alternativas à prisão. E na época estava esse tema, a lei tinha sido aprovada recentemente, estava em alta essa questão. Então, eu queria a opinião de vocês em relação a questão das penas alternativas, né? A questão de prestação de serviço à comunidade, a famosa cesta básica. Se o caráter dessas penas alternativas, se vocês acham que que cumpre essa função de ressocializar, se acaba ajudando, ou se a pessoa entende como, vou lá pagar só uma cesta básica, isso não vai dar em nada. O que vocês entendem sobre essa situação? Eu acredito no seguinte, que o cidadão comum hoje, quando fala a palavra com ele, delegacia, meu amigo, esse cara não dorme. Ele não dorme. Doutor, meu Deus, eu tenho que ir para delegacia. Ele fica uns 3 dias ali, meu Deus do céu. Então, as medidas cautelares diversas da prisão é algo que vai fazer essa pessoa repensar muito nas atitudes dela. Porque você não vai precisar colocar ela no cárcere para depois tentar ressocializar. A função das medidas cautelares é justamente essa. Porque se ele já tem um medo de delegacia, imagina, e ele fala assim, mas essa audiência com o juiz, com o promotor, essas medidas cautelares, meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer, eu vou fala em audiência então. Então eu acredito que é um caminho que o Estado acertou e foi muito efetivo, são as medidas cautelares. Muito importante. Inclusive o acordo de não persecução penal. Sim. Também que veio agora em 2019. Sim. Com um pacote anticrime que sendo muito eficaz também. Porque são situações... É uma resposta rápida do Estado para um ilícito. O cara dirigiu embriagado, o cara cometeu um crime sem violência, sem grave ameaça, cuja pena mínima é inferior a 4 anos, ele tem direito de ser acordo de não persecução penal, desde que ele não tenha feito um dos últimos 5 anos. Uhum. Então, ele, ali de imediato, ele já vai ter que pagar uma multa, vai
não pagar uma multa, fazer um ressarcimento, um serviço comunitário, doar sangue. Tem diversas, ali o promotor usa a criatividade para fazer esse acordo. É um acordo, né? Aí você pode ponderar também. Se aceita ou não. E é tão efetivo a NPP porque na mente de um leigo ou até mesmo do cliente, você precisa falar várias vezes. E eu acho que ele não acredita em você. Ele acha que, pô, agora eu tô sujo. Exatamente. Pô, agora eu tô sujo, não posso fazer. Perde a Então primeira ele já sente ali o caldeirão borbulhando. Então eu acho que é muito mais efetivo as medidas cautelares nessas situações. Também, eu acredito muito nas medidas, tá? Tanto porque doer no bolso do brasileiro, ele sente. Doer no bolso do brasileiro, ele sente. E a prestação de serviço à comunidade traz uma ambientação, uma visão que muitas vezes aquele indivíduo não tem. Então ele abre um leque dele para experimentar um ambiente que ele não está acostumado. Sim. Inclusive já tive casos de clientes que ele cumpriu o período, acho que se não me engano era 2 anos para ele poder cumprir, passou, depois ele continuou. Ele gostou, depois ele se voluntariou, foi num asilo aqui da cidade. Ele se voluntariou de tanto que ele gostou. É a questão do ambiente que eu comecei falando lá. Essa que é a questão. O meu questionamento foi exatamente se o objetivo acaba se cumprindo. Porque se pega esse cara e coloca dentro do presídio, vai ficar o mesmo tempo que ele provavelmente fez lá. Como vai sair de lá? Como é que ele sairia de lá? Né? Então, sim, talvez isso, em alguns casos, né, tem os requisitos objetivos e subjetivos para você direcionar uma prestação alternativa, mas, de fato, em alguns casos, eu creio que funciona assim. É bem efetivo. Aí. Pessoal, nosso bate-papo, infelizmente... Já legal, mas vai ter que acabar. A hora passa rápido, que a gente não vê, o tempo voa, não é isso? Então eu quero agradecer aqui a presença do Dr. Murilo, quero agradecer aqui a presença do Dr. Patrick Benedito, Saulo Luna, como sempre, ao meu lado. Infelizmente, a gente precisa encerrar esse bate-papo, mas nada impede a gente de continuar um outro episódio. Eu deixo aqui as portas abertas aí para que os doutores possam novamente, em um futuro bem próximo, participar novamente de outro episódio com a gente, né? A gente separa um tema legal que todo mundo pode bater um bate-papo, ver um dia na agenda que esteja aberto aí, porque eu sei que é difícil todo mundo casar um dia específico para isso. Então, agradeço muito a presença dos doutores em ter aceitado o nosso convite. Dá um alô pro pessoal de casa aí, quiser colocar o @ do Instagram, a hora é agora. Vambora, né? Desde já, como eu disse no início, é um prazer muito grande estar aqui. Quero efetivamente agradecer esse convite de poder estar agregando, de certa forma, os conhecimentos, porque o conhecimento eu digo que ele é libertador. E quero deixar aqui, então, o meu @ aqui é Dr._Benedito. Você que quiser. A produção vai colocar na tarjazinha. Segue aí esse advogado. Acredito que tem algo para poder passar para os senhores. Queria agradecer a vocês aqui, o bate-papo foi muito bom e conversa boa acaba muito rápido, né? Passou voando. E para essa câmera aqui, né? Pessoal de casa, me seguir lá no Instagram, Murilo R. Nunes, @Murilo R. Nunes lá no Instagram. Gente, valeu. Bate-papo super produtivo. Mais uma vez, quero aqui agradecer a sua presença, Dr. Patrick, Dr. Murilo também agradecer a sua presença. Dizer que vocês são sempre muito bem-vindos aqui. Vamos aí, como bem falou o Dr. Rafael, ver um outro tema relevante para que a gente possa recebê-los aqui novamente para a gente bater esse bate-papo. Com certeza vai ser tão informativo quanto hoje. Pessoal, compartilha e dá o nosso like lá. Valeu, abraço.